Pessoal, o nome da pregação de hoje é Descanso em Meio aos Problemas, ou também como descansar em Deus, ou como dormir em paz. Como ter paz quando a gente está cercado de problemas. E nós vivemos num mundo em que a notícia do dia é essa, de guerra, rumores de guerra, conflitos, crises, pandemias. Este é o mundo em que nós vivemos, cercado, recheado de problemas e de desafios, constantemente. Quando você é garoto, você tem um tipo de problema. Quando você é adulto, você tem outro tipo de problema. A única certeza é que desafios e problemas continuarão a existir. E como que nós podemos ter uma vida plena? Como que a gente pode fazer o que Davi está fazendo aqui no Salmo 3? Ele está dizendo que ele deita e dorme em paz, mesmo cercado de inimigos. Mesmo no meio de uma vida tão caótica quanto a nossa. Como que a gente pode ter a mesma atitude que Davi tinha, de paz, no meio da turbulência? É sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lá. Salmo capítulo 3, versículo 1. Senhor... tem que dar um contexto histórico aqui, antes de eu começar a ler. Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Esse contexto histórico é fundamental para que a gente compreenda esse salmo. Davi, todos nós sabemos, adulterou com Betseba. Por conta disso, Deus disse assim: olha, Davi, o sangue vai escorrer na tua casa. A espada nunca mais deixará de descer aqui na sua casa. Por conta disso, Deus também disse o seguinte: o que você fez escondido, eu vou fazer para todo mundo ver. E de fato isso se cumpre em algumas etapas, e principalmente neste evento, em que Absalão, filho de Davi, tenta tomar o trono de Davi. E uma das atitudes que Absalão fez foi dormir com as mulheres de Davi em cima, no terraço, para todo mundo ver. Foi isso que ele fez, cumprindo a profecia que o profeta havia liberado. Absalão, então, tenta tomar o reino de Davi, por isso Davi está em fuga. E é nesse período em que a gente tem a composição desse salmo. Vamos ler. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Muitos se levantam contra mim, não apenas muitos, o próprio filho dele. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo e ao meu redor. Eu ouvi alguém esses dias, me mandaram um vídeo, e um homem dizia assim: a verdadeira, a esperança mesmo, sobrenatural, é essa aqui. Quando não há nenhuma alternativa, e você diz: eu vou sair dessa, porque Deus é comigo. A genuína fé está aí. Porque quando há uma luz ali no fim do túnel, a gente nem pode considerar que seria uma fé completa. Mas essa aqui, essa fé em que ele não tem alternativa, está todo mundo o cercando, essa é a fé realmente divina. Vamos ler. Verso 4. Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Ele está dizendo que ele está repleto, cheio, cercado de inimigos. Mesmo assim ele diz: eu deito e durmo. Seu próprio filho quer matá-lo e ele diz: eu deito e durmo. Verso 6. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Portanto, como que a gente pode ter paz em meio aos problemas, como Davi está manifestando aqui? Óbvio que a resposta é uma só, Davi está dizendo: com Deus ao nosso lado. Mas como que a gente pode ter a certeza de que Deus está conosco? Isso se manifesta por meio de uma fé genuína e arrependimento. Um quebrantamento genuíno, que é o que eu vou falar aqui hoje. É o que eu quero falar para vocês aqui hoje. Quando Davi estava fugindo, e essa história eu já contei para vocês várias vezes, fugindo de Absalão, diz o texto bíblico que Simei aparece e começa a amaldiçoar Davi e a jogar pedras contra Davi, atacar terra em Davi. Nessa hora, um dos comandantes de Davi se aproxima e diz: meu rei, o senhor quer que eu o mate? Nesse momento, Davi diz assim: não. E se Deus enviou Simei para me amaldiçoar? E se essa vergonha, esse sofrimento,
Essa humilhação que eu estou passando, foi o próprio Deus quem orquestrou. Portanto, não se meta nisso. Isso mostra como que Davi era um homem quebrantado. Agora, você nota uma coisa? Davi está fugindo porque a ira de Deus está sobre ele. Davi adulterou. E Deus disse, por conta disso, eu vou te punir. É por isso que Davi está fugindo, porque Deus está disciplinando Davi. Mas note uma coisa. Davi está dizendo que Deus era com ele. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi matou. Davi está fugindo, está colhendo a consequência do pecado dele, como o profeta havia dito. E mesmo assim ele diz, Deus é comigo agora. Eu matei, eu menti, eu enganei. Eu estou fugindo agora. Mesmo assim Deus é comigo. O que é isso? O que é isso? Se o próprio Deus orquestrou aquela desgraça, e ele está fugindo como obra de Deus, porque Deus fez aquilo, como Davi pode dizer que Deus era com ele? O arrependimento faz isso. Ainda que Deus estivesse disciplinando Davi, Deus diz, eu sou com você. Até o fardo que eu vou colocar sobre você, que você vai ter que carregar por conta do seu pecado, eu vou dar graça para que você carregue esse fardo. Eu vou ser contigo. Quando nós pecamos, Deus não nos livra das consequências. Mas se houver um arrependimento genuíno, Deus está ao nosso lado. Deus é conosco. Deus é conosco. Se você planta espinho, ao se arrepender, você não estará isento de colher os espinhos. Mas se você se arrepender, Deus vai lhe dar graça. Ele vai lhe dar força para ser curado desses espinhos que estão te machucando. E quem sabe Deus não faça que até rosas saiam daí. Quando há um genuíno arrependimento, mesmo em meio às dificuldades que nós estamos sofrendo, oriundas de nosso pecado, se há genuíno arrependimento, nós podemos dizer como Davi, eu vou dormir em paz. Eu sei, eu fiz coisas erradas, eu estou colhendo o que eu plantei, mas eu vou dormir em paz. E eu sei que Deus ainda vai me dar vitória. Por quê? Porque Ele habita no alto e sublime trono, mas Deus também habita com o contrito e com o quebrantado de coração. Esse é o nosso Deus, gracioso. Gracioso como com um psicopata. Porque naquele momento Davi parecia um psicopata. Gracioso como um homem frio, calculista, maldoso, maligno, depravado. Sem um pingo de misericórdia. Preocupado apenas consigo. Esse é Davi. E Davi está colhendo os frutos desse pecado. E não foram pequenos. O seu próprio filho querer matá-lo, o seu próprio filho querer tomar o lugar dele. E mesmo nesse ambiente de juízo, de disciplina, ainda assim ele diz, Deus é comigo. Porque ele havia se arrependido. E onde há arrependimento genuíno, há um Deus que se inclina a nós. Há um Deus que ouve a nossa oração. Quando nós nos quebrantamos, Deus se inclina ao seu povo. Veja o poder de uma fé genuína e de um coração profundamente arrependido. E é isso que a gente vê aqui. Em primeiro lugar, então, a gente vê uma humildade tremenda em Davi. Ele é o rei. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem que foi eleito pelo próprio Deus. Samuel o chama e confirma. Tudo é confirmado. Davi é um homem de Deus. Tudo que Davi põe a mão prospera. Deus é com ele. Ele abre a boca e Deus o usa. Ele levanta as mãos, ele levanta a sua espada e Deus o usa. Deus era com Davi. Deus era com Davi. Mesmo assim, no instante em que Davi está sendo disciplinado, Davi faz o quê? Ele se quebranta. Ele se humilha. Ele se humilha. Ele se humilha diante de Deus. Eu já falei isso, mas é bom sempre lembrar. Quando nós sofremos, quer dizer, uma boa parte hoje da igreja, quando o cristão está sofrendo, ele, via de regra, ele imediatamente pensa em si mesmo como se ele fosse uma espécie de Jó. Não, estou sofrendo porque sou muito fiel. E nunca imagina que os seus sofrimentos sejam oriundos de sua inveja, de sua arrogância, de sua sensualidade, enfim, de seus pecados. Jamais. Jamais. Mas você lê Davi, não apenas neste salmo, mas em muitos outros, inúmeras vezes dizendo, eu estou sofrendo horrores por conta de meus pecados. Esse aqui é o homem segundo o coração de Deus.
Ele identifica a sua realidade, ele olha ao seu redor, identifica: eu estou sofrendo por conta de minha arrogância, por conta de meu pecado, pela multidão de meus pecados. E nós, inúmeras vezes, não notamos isso. E não aceitamos isso. Não aceitamos. Não aceitamos que estejamos sofrendo algo por conta de um pecado que cometemos. Como Davi, não pecou no dia anterior. Quanto tempo já havia se passado até que ele começou a colher? A Bíblia fala de outros cenários. Um dia, por exemplo, Davi via a fome na sua terra. E por conta de quê? O texto bíblico diz: Saul, que já havia morrido. Lá atrás, Saul fez algo errado. E Davi estava colhendo. E Davi faz o quê? Ele se humilha, ele diz: amém, bendito seja o Senhor. O que nós devemos fazer? E Deus exige que sejam enforcados os filhos de Saul. Eles são, e a praga cessa. Ele se humilha, ele simplesmente diz: amém, estamos sofrendo. Mas é impressionante a falta de percepção da igreja atual em relação aos seus pecados. É impressionante como que, ao invés de, diante da angústia, diante do sofrimento, nos ajoelharmos e desesperadamente clamarmos: Deus tem misericórdia de nós. É impressionante como que, com o dedo em riste, os cristãos costumam dizer: Senhor, que isso? Onde tu estás? O Senhor me abandonou. É óbvio que tais pessoas jamais terão resposta. Não. Porque eu habito no alto e sublime trono, mas eu também habito com o contrito e quebrantado de coração. É impressionante que essa cristandade atual nunca se identifica como alguém que está sofrendo por conta de seus pecados. Mas essa é a nossa realidade inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Segunda atitude de Davi é que ele aceita o sofrimento. Ele aceitou, nessa fuga aqui, ele aceitou o seu sofrimento. Lá em 2 Samuel, o texto diz assim: então disse o rei a Zadok, torna a levar, que era o sacerdote, torna a levar a arca de Deus à cidade, a arca da aliança. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi está fugindo. Nessa hora, aqueles que eram com Davi, os sacerdotes trouxeram a arca, que era o símbolo da presença de Deus, da bênção de Deus. Querendo com isso dizer: Davi, Deus é contigo, vamos levar a arca. Davi diz: não, não é comigo, o lugar dela é no templo. Se Deus permitiu que eu saísse daqui, ele quer que a arca fique ali, e ótimo, sem problema. E aí ele diz: se Deus permitir que eu volte, amém. Se ele me desterrar e eu nunca mais voltar para a minha cidade amada, eu nunca mais puder pisar no templo, tá bom também. O que para eles significava uma verdadeira desgraça. Uma desgraça total. Total. E ele diz: se Deus fizer o que há de pior para mim, um judeu, ficar longe do templo, se Deus fizer contra mim o que há de pior, a pior desgraça possível, amém. Ele estará agindo corretamente. Quando você tem essa atitude, primeiro, Deus se inclina a você. Segundo, eu duvido que você vai viver triste se você tiver esta atitude de Davi, de aceitar que a vida é sofrida por conta de nossos pecados. Aceitar os sofrimentos oriundos de nossos pecados. Aceitar os sofrimentos oriundos de nossos pecados. Preste atenção, por exemplo, em alguns exemplos, em alguns fatos. Os nossos filhos e os nossos pais, mesmo que eles sejam bons, eles são horríveis. Essa é a verdade. É assim que nós somos. Somos limitados moralmente, somos limitados intelectualmente. Por isso, inúmeras vezes, não percebemos as implicações de todas as coisas que fazemos, porque somos limitados intelectualmente. Quantas vezes, portanto, os nossos filhos, mesmo que eles se esforcem para que sejam bons, eles nos magoam profundamente. E o inverso também é verdadeiro. Por conta de nossa limitação como pais, muitas vezes não sabemos o que fazer, muitas vezes excedemos, muitas vezes não fazemos nada. Tudo isso é sofrido. E essa é a vida. Essa é a vida. Inúmeras vezes isso acontece. Por quê? Isso é consequência de nossos pecados. Quantas vezes eu já me vi envolvido em alguma circunstância de sofrimento, outro trouxe sofrimento a mim, eu trouxe sofrimento ao outro. E inúmeras vezes em que você fala:
Nossa, mas a gente não nota, olha, a gente não tem um vislumbre de todas as coisas. A gente não percebe as coisas, porque a gente é limitado, a gente é estúpido. A gente é tolo. A gente é completamente limitado. Completamente limitado. Hoje mesmo, eu estava pensando, né? A gente saindo de casa, estava vendo um trechinho de um filme chamado Extraordinário. Esse filme narra a história de uma menininha, o menino que ele tem, eu não sei se é deficiência ou ele foi queimado, não lembro. Tem um rosto bem diferente. E aí narra a história dele lá na escola. E aí a irmã dele está narrando ali, ela contando a história dela toda sofrida, porque a mãe está gastando muito tempo com outro irmão por conta das debilidades e limitações do irmão e por aí vai. E aí eu pensei, eu olhando aquilo, né? Como que eu posso saber a angústia de cada ser humano? Porque eu mesmo olhei para aquilo e falei, eu não vivi essa realidade. A minha adolescência foi outra. Eu não vivi essa realidade dela aí. Enfim, cada um veio de um ambiente. Como que cada um reage a cada circunstância? Como que eu posso? É simplesmente impossível. Se eu nascesse, por exemplo, na Palestina, com certeza a maneira que eu enxergaria o mundo seria completamente diferente. Ainda que convertido, todas as influências culturais, a influência do ambiente, iria moldar inúmeras maneiras de como eu enxergo a realidade. Então, olha a complexidade que é a existência humana. Olha como que a gente é limitado em todos os aspectos. Em aspecto físico, moral e intelectual. Olha o tamanho do problema que a gente se encontra. Eu acabei de ler ontem a história, o filho do Hamas. História de um rapaz que ele se converteu ao cristianismo. Ele era filho de um dos fundadores do Hamas. Ele, no meio do caminho, ele era muçulmano. Ele, no meio do caminho, ele vai se convertendo ao cristianismo e ele começa a trabalhar para o Shin Bet, que é o serviço de inteligência secreta dos judeus. E ele começa a trabalhar para eles. E lá no final do livro, ele manifesta uma angústia muito grande. E ele fala assim, olha, no final, nem vocês judeus que são o nosso grande problema, e nem nós, palestinos, que somos o grande problema de vocês. No final, eu tenho a sensação de que a gente é como rato no labirinto. Inúmeras vezes é exatamente assim que eu me sinto também. Que não tem solução neste mundo. O socialismo é uma desgraça. O capitalismo é o menos pior, mesmo assim, ele é uma desgraça também. É uma desgraça, tudo é uma desgraça. A monarquia pode ser uma desgraça, a democracia também. Não tem modelo de governo econômico perfeito que dê jeito em nós, porque somos malignos e depravados. É por isso que Jesus disse que este mundo iria de mal a pior. Sem solução. É caos por todos os lados. Angústia, pobreza, crise é uma constante. É uma constante. E é no meio de toda essa crise, de tantos problemas, que Davi diz, eu deito e durmo em paz. Ele aceita. Ele aceita os seus sofrimentos. Ele aceita que, ele reconhece, eu sou pequeno, eu faço o quê? O que eu posso fazer diante de inúmeras circunstâncias que se apresentam na minha vida? Nada. Ontem, por exemplo, estava aconselhando uma pessoa e aí ele relatou o problema para mim. E eu falei, olha, não tem solução para o seu problema. Ninguém tem. Eu sei que muitas vezes os pastores mentem e dizem, não, vai ter uma solução. Óbvio, eu falei para ele, se Deus fizer um milagre, mas eu não tenho certeza que ele vai fazer. Espero que faça, ore para que faça, mas eu não sei se ele vai fazer. E aí eu disse isso para ele, olha, ele queria falar, eu quero fazer isso aqui, eu quero processar essa pessoa. Eu falei, que jeito, você não tem prova, você não vai ganhar, você não tem o que fazer, porque a pessoa estava o difamando, falando mal dele e tal, mas ele não tinha nenhum elemento para provar isso. Eu falei, você não vai ganhar. Mas aí essa pessoa fala mal de mim, lá num quarto para alguém, e eu falei, eu talvez nunca vou poder me defender. Não. É isso. É assim mesmo. Essa é a vida. Esse mundo é assim. E eu falei para ele, você só tem uma coisa a fazer nesse caso. Aceitar, chorar quieto no banheiro. É aceitar, é consequência dos nossos pecados. As humilhações, o nosso nome pode entrar pode estar aí na boca do povo, sem que a gente tenha culpa. É a vida.
Pelo menos não tem a culpa direta naquele momento, né? Mas temos culpa, porque somos pecadores. Essa é a existência. Essa é a existência. Complicada, carregada de sofrimento. E o que Davi faz diante disso? Ele diz, olha, Senhor, se eu puder voltar para casa, amém. Mas se o Senhor disser que eu vou ter que carregar esse sofrimento, de ficar longe de minha terra, bendito seja o Senhor. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, como disse Jó. O Senhor é soberano. Nós não somos nada. Nós não somos nada, nós somos insignificantes. O que cabe a gente é se humilhar. Pense, por exemplo, numa situação que eu acho uma desgraça absurda, que são os impostos. E hoje ninguém consegue fugir praticamente disso. Quem consegue, já tudo automatizado, gente. É um demônio isso aí. Primeiro, o cara, se ele souber, sabe, quando ele morrer, ele vê uma fila, ele já pode saber, está no inferno, porque fila não é de Deus, não é? Ele olhar e tiver uma fila, lá na frente, tiver um guichezinho para ele pagar um pedaço, está no inferno. E ele vai entrar, já vai ter um imposto. Acho que vai ser isso, o inferno vai ter imposto todo dia. Todo dia. Todo dia. E o que a gente faz? A gente sabe que estamos sendo roubados. Inúmeras vezes não há o que fazer. Não há o que fazer. Como eu já algumas vezes eu entrei assim num estado de tristeza profunda por causa dessas coisas. E aí eu falei, olha, isso é consequência dos nossos pecados. Adão pecou, nós pecamos. Se nós não tivéssemos pecado, nós teríamos bons governantes. Mas nós temos governantes corruptos porque nós também somos corruptos. E eu simplesmente digo, amém. Bendito seja o Senhor é o Deus que faz todas as coisas, e aqui, inúmeras vezes estamos sendo disciplinados e aprendendo também a não amar este mundo, porque esse mundo realmente é cercado de aflições, como disse Jesus. Humilhe-se. Em segundo lugar, aceite. Faça como Davi fez. Se Deus me deixar nessa circunstância de sofrimento, eu só peço que o Senhor me dê graça. Eu peço que o Senhor me fortaleça. Ele faz isso. E Deus alivia o sofrimento dele. Deus ouve Davi. Porque Deus ouve os humildes. Ele exalta os humildes, mas ele abate os arrogantes. O que Davi faz diante da desgraça? Primeiro ele clama, no verso 4. Clamo ao Senhor com minha voz. E ele responde. Uma multidão de problemas, e isso não o impediu de buscar a Deus. Você já notou como que inúmeras pessoas hoje, principalmente com o advento da psicologia, eles dizem, não, agora eu não consigo. Eu não posso buscar a Deus porque eu estou sofrendo muitas coisas. Davi diz o contrário. Ele está cercado de inimigos, seu próprio filho quer matá-lo. E isso não o impede de buscar a Deus, pelo contrário. É justamente ali que ele o busca. Eu desafio você. Quando você estiver passando uma angústia muito profunda, e eu já passei várias, daquelas de você perder peso por conta do tamanho da pressão que você se encontra. Faça como Davi. Ajoelhe-se e ore. Se nada acontecer, continue orando. E no primeiro dia, ore. No segundo, e no terceiro, e no quarto. E não pare. E volte aqui. E eu duvido que Deus não irá te atender. Ou fazendo um milagre, ou te dando graça para suportar. Enfim, eu não sei o quê, mas alguma coisa ele sempre faz. Dele vem a salvação. Clame a Deus. Não perca essas oportunidades. O dia da angústia, o dia do sofrimento profundo, é ali. É ali. É ali que Deus está. Busque-o. Depois ele diz que ele deita em paz. É um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Cercado de inimigos e dormir em paz é um verdadeiro milagre. E esse é um milagre que Deus concede ao seu povo. Cercados de problemas como estamos, cercados de desafios como estamos, nós podemos fazer como Davi. Eu deito, durmo. Isso é um milagre. Eu deito e durmo. É um milagre, é um milagre. Terceiro, coragem. Ele diz no verso 6, não tenho medo. Não tenho medo de milhares. Mais um milagre.
Mais um milagre. Ele está cercado, mesmo assim ele está com um exército menor, mesmo assim ele diz, eu não temo, porque Deus é comigo. E a fé dele é gigante, porque ele adulterou, ele mentiu, ele matou. E ele continua dizendo, Deus é comigo. Porque sim, eu sei o que eu fiz, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sei o que eu fiz, mas a graça de Deus é sobre mim. Porque o Senhor Jesus, ele veio salvar o perdido. Ele veio buscar aquele que se arrepende. Por isso ele tem fé que Deus é com ele. Consequentemente, ele tem coragem. A coragem brota desta fé, dessa certeza de que Deus é conosco. Verso 7 e 8. Verso 8. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Aqui nesse caso, como que a salvação veio? Quando Davi estava fugindo, um de seus amigos veio com ele, Uzai. E Davi disse assim, não, fique lá, fique com Absalão. E aconselhe Absalão, mas aconselhe de maneira incorreta. Diz o texto que Absalão pediu conselho aos seus conselheiros. E Aitofel deu o bom conselho. Vamos perseguir Davi imediatamente. Esse era o bom conselho. Esse era o bom conselho. Mas diz o texto que Deus tocou o coração de Absalão para que ele não ouvisse o bom conselho. Ele ouviu o conselho incorreto de Uzai, que era o amigo de Davi. Uzai disse assim, não, o seu pai, você sabe, ele é um guerreiro, experiente, ele está furioso. Se você for agora, você será trucidado por seu pai e pelos soldados dele. Vamos esperar. Vamos ajuntar um exército maior. E nessa Davi teve tempo para se arrumar a casa, fugir em paz, estar pronto para o combate. Diz o texto que Deus mudou o coração de Absalão. Deus jogou na lata do lixo o bom conselho de Aitofel. Esse foi o meio que Deus usou para que Davi começasse a vencer a batalha. O que a gente nota aqui então, em primeiro lugar, é que a despeito de tudo o que estava acontecendo, Davi agiu. A fé de Davi em Deus não anulou o trabalho dele, de pensar com a inteligência, de tentar fazer algo. Ele tentou e ele fez. Em primeiro lugar, ele fez isso, ele agiu. Em segundo, ele teve fé que Deus iria abençoar a atitude dele. Como de fato abençoou, guardou e ele teve vitória. E é assim que a gente deve fazer. É assim que nós devemos agir. Se quebrante, se humilhe diante de Deus. Aquilo que parece que não tem solução, aceite. Diga, não se revolte. Ore, Deus, se o Senhor puder mudar, como Davi diz aqui, se eu puder voltar para casa, amém. Mas se não, amém. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Não há outro remédio. Humilhe-se e aceite. E pode ter certeza, as nossas disciplinas e dificuldades são infinitamente menores do que os nossos pecados merecem. Humilhe-se, aceite e tenha fé. Vamos ficar de pé?